Vamos começar então, meus irmãos, já é 9h05. Vou passar rápido 1 hora, né? Então nós vamos já iniciar. Eu vou fazer bem rapidinho mesmo, uma recapitulação. E nós já vamos pegar a aula nova. Vamos orar ao Senhor? Senhor, Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos. Tu és santo e maravilhoso, Pai. Digno de toda glória e louvor da nossa parte, Senhor, do nosso ser, que cada fôlego que nós temos possamos render graças a Ti, seja na igreja, seja no nosso serviço, seja em nosso lar, na rua, que possamos sempre ser gratos a Ti, em cada momento, Pai, porque o Senhor coordena, nos guarda, as Suas misericórdias são tão grandes. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deste. Alguns talvez não tiveram boa noite, mas o Senhor os sustentou. Visita nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, com dores, com problemas familiares, com dificuldade para andar, dificuldade para respirar, com dores, o Senhor sabe quais. Visita, Senhor, teus filhos e filhas, nesse momento difíceis, dando forças para que eles possam vencer esses dias maus, Senhor. Que nós possamos sempre estar lembrando dos nossos irmãos e se compadecendo e orando, Pai, tristes pelas dificuldades que estão passando também, e alegrar, Pai, com aqueles que se alegram. Ser conosco, Senhor, nessa aula, ser com as crianças, ser com os jovens e adultos, fala com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Irmãos, se você está com a apostila aí, Maria, conseguiu tirar? Obrigado. Tem problema? Tá bom. Eu não sei, obrigado. Eu não sei se vocês, irmãos, têm apostila. A gente vai ler. Eu procuro sempre ler um trecho grande e ficar comentando no picado, né? Justamente para quem não tem a apostila aí, tá? Nós vamos na página 10, Fundamentos. Eu sei que eu já dei uma pincelada na semana passada, mas nós vamos falar alguma coisinha só. Vamos ler os Salmos de Davi que nós lemos semana passada? Salmos 40. Salmos 40, de 1 a 3. Só para nós entrarmos aqui na parte, né, introdutória desses fundamentos. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu já li então esse texto semana passada, né? Nós estamos falando de fundamentos, falamos na semana passada, né? Que é essencial para o cristianismo. Não só para o cristianismo, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter base para começar algo, né? Às vezes nós começamos algo sem nenhuma base, mas nós corremos atrás do prejuízo, né? E com o Evangelho não é diferente, né? Às vezes nós estamos numa igreja não tão assim bíblica, na verdade, né? E passamos ano ali. Então depois nós vamos vendo os erros que cometíamos e nós vamos nos estruturando. Mas, seja no começo ou não, né? E nos brasileiros a gente sempre tem essa dificuldade, né? Sempre vamos aprendendo coisas erradas para depois a gente aprender o certo. Mas se, mesmo estando em lugares que não ensina a Bíblia corretamente, alguns erros doutrinários, por que esses erros se perpetuam e a gente começa a imitar? Por falta de explorar a Bíblia. Nós pouco lemos a Bíblia, não é o nosso livro de cabeceira. Nós esperamos que alguém coloque a colher na nossa boca, né? Pregação, estudo, mas nós não pegamos a Bíblia para poder ver o que ela contém mesmo, dia após dia, né? Eu lembro de um pregador que dizia assim, ó, eu considero o dia perdido o dia que eu não leio a Bíblia, né? Então é importante nós vermos. Eu li de novo esses salmos e reforço o que eu falei na última aula, que Davi, a gente não sabe o problema que ele passou aqui,
né? Davi passou por uma dificuldade e ele entendeu que Deus o tirou os seus pés de um atoleiro desnivelado, sem firmeza, e colocou os seus pés sobre uma rocha, né? A gente vê aí a estabilidade que o Evangelho nos dá. Estabilidade mental, estabilidade na hora de falar, nossa prática, né? Talvez antes de ser cristão, né, Fê? Nossa, quanta besteira eu falava e fazia. Hoje eu sou pessoa moderado, penso, né, analiso as coisas, sabe? Não, é outro patamar ser cristão. Não nos engrandecendo, mas ser um cristão é diferente. Ele analisa, ele é criterioso, ele é crítico. Então, ele não faz qualquer besteira. Os seus pés estão firmados em Cristo Jesus. Ele não fala qualquer coisa, ele examina as coisas. Quando alguém fala mal de um para o outro, ele analisa, opa, deixa eu falar com esse outro fulano, sabe? Ele tem um raciocínio diferente, por quê? Porque é o Espírito Santo que está na vida dele, lhe dando capacidade para tal, né? Graças a Deus por isso, né? Nós lemos esse Salmo de Davi, nós lemos os 2 fundamentos de Lucas 6, lembra das casas? Uma casa construída na rocha, com alicerces, outra casa construída na terra, que não há nenhum problema você construir casa na terra, mas o problema que diz o texto, uma casa na terra sem alicerces, está lá, né? E a gente sabe que essa casa vai, uma hora ou mais, vai cair, ela não tem bases fundas, né? A gente viu isso na semana passada. Jesus contou essa passagem das casas, por quê? Porque aquelas pessoas que ouvem, é muito bom ouvir, né? Mas é um passo além, o Evangelho é sempre um passo além, é ouvir e praticar. Se você olhar em Lucas 6,46, Jesus fala isso, ó, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então não adianta, irmão. O povo ouve, estão ouvindo aí na igreja. Só que a obediência é o segundo passo, né? Que nós falamos sobre fé e obras, né? Na semana passada aí também, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, acrescentei, né? Mas eu não vou. A gente. Deuteronômio 28, 1, abra aí só para nós reforçarmos aqui. Eu não li semana passada. Deuteronômio 28, 1. Pode ler, por favor, quem achou. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Essa é uma palavra que Moisés menciona aqui. Deus fala para o povo de Israel, né? Na minha está um pouquinho diferente do Léo. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar, tá? Assim, não é diferente, só a mesma palavra, mas o sentido é a mesma coisa. Então, ouvir e cuidar em guardar. Aí, irmão, que separa, sabe aquele proverbial? Separa os homens dos meninos, né? Não tem muito que fala que é crente, está ouvindo na igreja, passa anos, mas o segundo passo, que é obediência, guardar, não guardam, né? Nós falamos, deixa eu ver aqui, eu não vou ler a página 10, que nós já lemos semana passada, tá? No finalzinho aqui da 10, eu não lembro se eu li, está na página 10 aí, o último parágrafo aí diz assim, ó, observe que o edifício aqui está configurado à vida do homem, que dá ou não ouvidos à palavra de Deus. Sendo assim, o que determina nossa estrutura espiritual são nossas escolhas. Da mesma maneira que, ao construirmos nossas casas, escolhemos materiais de primeira. Também, se quisermos vida espiritual sólida para a eternidade, devemos estar atentos sobre esse fundamento, né? Sobre que fundamento nós estamos. Judas 20, 21. Eu acho que eu li esse trecho mesmo, que eu lembro de Judas, né? Eu acabei não vendo a aula. Judas, no verso 20 e 21, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos
sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Depois ele vai trazer o texto aqui, Cristo Jesus, o fundamento firme. Irmão, esse texto de Judas é muito importante para nós, né? Não só esse, como demais textos das Escrituras, né? Ele menciona aqui, edificando-vos a vós mesmos. Sabe isso que eu falei agora, de as pessoas só ouvem a palavra de Deus quando alguém prega, quando alguém ensina, né? Não é o Alexandre vai edificar vocês, não é o pastor vai edificar vocês, não é A ou B vai edificar. Tem um propósito, claro, né? Às vezes uma pregação nos edifica, às vezes um estudo nos edifica, um louvor nos alegra, um testemunho nos edifica, não é? Só que o texto de Judas é nós edificando a nós mesmos. Em comunidade nós edificamos uns aos outros, não é? Mas a gente tem que analisar esse texto, irmão, e saber que nós, lá sozinho em casa, nós no serviço, nós no caminho, o que você faz nesses interins? Na hora do almoço, né? Você ouve alguma coisa, você lê a palavra, se dedica na semana a alguma coisa do Senhor para seu elevo, né? Edificando-vos, é uma redundância, né? Edificando-vos a vós mesmos, né? É nós mesmos nos preocupar com a nossa vida espiritual, né? A gente se preocupa, eu sei, irmão, que não é fácil, né? A gente tem a correria nossa, os afazeres, não é brincadeira, é do serviço, as coisas de casa, é filho, é as dificuldades de saúde, e N dificuldades, né? Mas a gente tem que ler, irmão. Eu não é todos os dias, mas eu tento acordar mais cedo para ler a Bíblia, antes de sair para o trabalho. Eu tento ir no serviço ouvindo algum estudo, ou um louvor, alguma coisa que me eleva espiritualmente. Então, quem tem que pensar em nós mesmos, na edificação, é nós mesmos. É o que está aqui em Judas, né? É muito importante isso aí. Na apostila, Jesus Cristo, o fundamento firme. Segundo a Bíblia, há somente um verdadeiro alicerce, testado e aprovado, e que permanece para a eternidade. Como poucos têm aí a apostila, nós vamos ler os textos então, tá bom? Para você acompanhar aí, quem não tem. Se você não tiver, abra em Isaías 26:4. Está aqui na apostila. Isaías 26:4. Pode ler quem achou. Bem alto para sair aqui na gravação. Deus abençoe a irmã Carmen, os demais irmãos que estão aí acompanhando. Confiem para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a rocha eterna. Amém. Vamos para 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Vamos lá, manusear a Bíblia rápido, hein? A gente tem que praticar, né? É isso aí. 1 Coríntios 3:11. Pode ler quem achou, por favor. Isso. Então o texto é bem explícito, né? É claro, estamos trabalhando sobre fundamento. Qual que é o único fundamento? Jesus, né? É a base. Então ninguém pode pôr outro fundamento. É por isso, irmão, que nós consideramos seitas várias igrejas aí fora, porque colocam fundamentos diferentes do que a Bíblia nos estipula, né? Você pode entender aí, Bíblia e Jesus, né? Bíblia, eles mudam, deturpam o que a Bíblia nos ensina. Qual que é o fundamento da Bíblia? Quem é a personagem central da Bíblia? Jesus, não é? Tanto para o Antigo Testamento, que vislumbrava Jesus, e como o Novo Testamento, né? O Jesus que já veio, né? Então, o central fundamento da Bíblia é Jesus. Então, tirou Jesus para escanteio, ou colocou alguém em pé igualdade com Jesus, é outro fundamento. E a Bíblia aqui, Paulo é explícito: ninguém coloque outro fundamento, ao qual já está posto.
né? Se você olhar, por exemplo, adventistas, irmão, porque é uma seita, dentre outras coisas, né? Porque eles colocam em pé de igualdade a Bíblia com os escritos da profetisa Ellen White, né? Alguns falam, mas esse irmão aqui adventista, esse outro tal, não pode até ser um crente verdadeiro, pode até ser. A gente não está aqui para julgar pessoas, a gente está aqui para julgar a instituição. A instituição, ela é herética. Para se batizar, alguém tem que proferir lá que acredita nos escritos da Ellen White e assinar, né? Está isso lá. Então é uma seita, porque coloca Jesus, a Bíblia e outros escritos, né? Por exemplo, os mormons, coloca a Bíblia e o livro dos mormons, em pé de igualdade. Você pega os TJ, né? É a Bíblia e mais o corpo governante ali, igual a Igreja Católica, né? Pega a Bíblia, não, mas não é só a Bíblia, as tradições, as bulas papais, né? Então coloca aí em pé de igualdade. Você vê, irmão, por isso que é seita, está pondo de pé de igualdade com Cristo. Ninguém coloca outro fundamento, né? Você pega aí, eu soube esses dias, eu sabia, a congregação cristã, a instituição é uma seita. Você pode ter uma pessoa ou outra que nos considera irmão, eles obedecem a Bíblia, ok, mas a instituição é uma seita, né? Até nos seus escritos, eu soube esses dias, que eles mudaram uns anos atrás, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Eu ouvi esses dias o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, lendo os documentos oficiais da igreja, da congregação cristã. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus 100%, ela contém. Isso é terrível, irmão. Aí você pega o Espiritismo e a Bíblia, entre aspas, né? Mas ali o Allan Kardec, né? Os escritos aí de Allan Kardec, né? Você pega o islamismo, Jesus é só um grande profeta. Coloca aí outros fundamentos, né? Oi, pois não. Eu trabalhei com o irmão da congregação, ele estava lá na congregação. Ele nunca falava de Jesus, só congregação. Eu falei, não tem melhor você falar de Jesus? Aí ele falou, não, estou falando da congregação, uma coisa falar de Jesus. Porque são seitas, porque são exclusivistas também. É só eles que são salvos, né? Você sabe disso, né? Tem que participar ali. Você não vai pregar, o Anderson estuda em casa, estuda antes, analisa a Bíblia, né? Só que eles não, é na hora que, se você estudar em casa, eles mencionam que texto bíblico, que a letra mata, né? E a gente sabe que aquele texto ali é a letra que Paulo está se referindo à lei, né? A letra da lei matava, né? Mas infelizmente eles usam isso. Então, irmão, a nossa firmeza está em Cristo Jesus, tão somente. Não tirando Cristo ou colocando alguém de pé de igualdade com Jesus, tem que ser anátema, né, Walter? Isso está fora, Ele traz o texto aqui também de Atos 4:11. Vamos ler lá, 4:11 e 12. Pode ler quem achou. Atos 4:11 e 12. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso. Jesus, é a pedra que vós, os construtores, rejeitaram. Está falando aqui do povo judeu na época lá, né? E essa pedra veio a ser aqui na versão mais antiga, cabeça de esquina, ou seja, uma pedra angular. Eu passei para os irmãos aqui, há uns tempo atrás, foto de uma pedra angular antiga, né? Uma pedra angular é aquela que dava um ângulo, sabe, irmão? É uma pedra que delineava ângulo e fazia a construção ficar bonitinha, né? Até num arco havia uma pedra ali que dava esse ângulo num arco ou numa construção em si, né? Não é tanto usado hoje em dia, mas você vê que Jesus, ele tornou não qualquer pedra para eles. Para eles virou uma pedra de tropeço. Jesus para eles é uma pedra de tropeço. Jesus para eles já é um sinal de quê?
de que eles tropeçam para o inferno já. Não tem como hoje a gente, por mais que amamos os judeus, e falar, os judeus são salvos porque são descendentes de Abraão, né? Jesus fala que das pedras iria suscitar filhos de Abraão. Então Jesus é a pedra de tropeço para eles. Um dia, segundo as Escrituras, muitos judeus em massa virão ao Evangelho. Pelo menos dá para entender lá em Romanos 11, né? Mas hoje Jesus é tropeço, fala de Jesus para um judeu, né? Então, quantos anos já se passaram? Quantos e quantos anos? 2000 anos. E ainda Jesus graças a Deus que alguns se convertem, né? Aceitam Jesus, aceitam como Messias, né? Mas para nós, irmão, é a pedra fundamental, é aquela que constrói, aquela que dá o alicerce, né? Em 1 Coríntios 3, 9 e 10, não está aí não. Vamos ler comigo aí. 1 Coríntios 3, verso 9 e 10. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, cooperadores, lavoura e o edifício, que é o nosso texto aqui em questão, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. É algo particular aqui também, né? Veja você como está edificando. Veja você, pastor, como você constrói a sua base doutrinária, como você analisa as Escrituras, né? Paulo está falando de uma forma geral aqui para todos nós. Alexandre, veja como você prega, veja o que você entende da Bíblia, veja a maneira correta. Por isso que é tão importante nós estudarmos, né, irmão? Por isso que eu fico tão assim, pesaroso, não sei se é a palavra, quando vai um convidado eu vou visitar uma igreja, por exemplo. Não, vamos dizer umas igrejas que eu congreguei já anteriormente. E alguém de fora, aí a pessoa que estava dirigindo nem conhecia a pessoa. É o pastor não sei o que lá, e dava oportunidade para pregar. Ou chega uma pessoa nova na igreja, passa meses, ou vamos já, vai ter consagração aqui no ministério, vamos colocar essa pessoa como presbítero, ou como professor de escola dominical. Isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem que ter bases, irmão. A igreja tem que analisar as Escrituras, né? Um pregador, eu não posso vir aqui e falar de mim mesmo o que eu quero, né? É muito importante nós falarmos. Por isso que para os ensinadores, os mestres, qualquer que seja que ensine e prega, haverá uma cobrança maior para esses. Porque a gente está com a faca e o queijo aqui e aprendemos o que é correto e deturpamos, né? Então veja cada um como edifica. Nós somos edifícios de Deus. Paulo lançou o fundamento, né? Mas em outro edifica em cima. É assim, não. A nossa base é os apóstolos e profetas. Essa é a nossa base. Antigo Testamento e apóstolos do Novo. As Escrituras como um todo, Novo e Antigo Testamento. Eles são a base. Nós vamos edificando em cima. Não com invencionices, né? Mas com coisas que estão aqui. Eu lembro no começo da minha conversão, o irmão contou, para você ver como a gente tem que ler a Bíblia e pegar as bases daqui. O irmão contou assim que uma vez a rainha de Sabá foi lá encontrar com Salomão. Lembra disso? Isso tem na Bíblia? Tem, não tem? Só que em certo momento a rainha de Sabá ouviu Salomão e quis testá-lo, e trouxe 2 vasos de flores, 2 vasos idênticos, e perguntou para Salomão, qual desses vasos aqui é a planta original, a planta realmente, né, a flor realmente, e o outro não é de plástico. Ambos eram iguais. Aí Salomão chegou e falou assim, esse daqui da direita. A rainha de Sabá se surpreendeu e falou assim, irmão Reinaldo, é verdade, mas como você sabe que é esse aqui? É porque eu observei que veio uma abelha e pousou nessa planta aqui, que era original.
Ela não pôs lona de plástico, né? Então, ok. Mas eu fiquei com anos lendo a Bíblia e não encontrando essa passagem. Mas o irmão devia falar, ó, isso aí é algo que não está na Bíblia, né? É algo que o povo, uma tradição inventou. E eu procurava, irmão, eu procurava. Aí depois eu fui ver que não está na Bíblia. Você vê como é importante, irmão, nós lemos a Bíblia? Porque o povo tira muita coisa é aqui, né? Mas não. Então, eu peguei, me perdoe, irmão, eu peguei coisa aqui mais da seita, só para vocês entenderem, os mais jovens aqui, né? Por exemplo, do Espiritismo, falando das nossas bases, né? Olha só o Espiritismo. A salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado por Jesus. Está no Jornal Reformador, página 236 e página 1951. Fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 197, né? Edição de bolso. Você vê, ele coloca aqui, ó, a graça, ó, a salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue de Jesus, mas sim pela caridade. Essa caridade aqui é você fazer donativos, dar dinheiro e ajudar o próximo, né? Então a salvação, não é pela fé em Cristo Jesus, é pelas obras, né? Aí você pega o Adventismo do sétimo dia, olha o que coloca aqui no livro deles, Sonhos e Visões, volume 1, página 4. Assim como Cristo falou, abre aspas, a salvação vem dos judeus, assim podemos dizer com certeza que a salvação vem dos adventistas. Antes então não tinha salvação, né? Continuando com o Adventismo, o sétimo dia, disse o Ellen White, nos primeiros escritos, página 258, disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas palavras, as palavras dela. A verdadeira compreensão dessas mensagens é tal importância, o destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Os escritos da Ellen White. Ela tinha um anjo assistente? Ela tinha um anjo que ajudava ela. Olha sobre o sábado. Pensa que é só guardar o sábado por guardar? Não. Está lá em Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Santificar o sábado ao Senhor importa para a salvação. Disse mais Ellen White aqui, ó, no Grande Conflito. Eu tenho esse livro, talvez você tenha, página 489. Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. O que ela está dizendo aqui? Que Jesus e Satanás são co-participantes na salvação nossa. Não é só Jesus levou os nossos pecados na cruz, o diabo também levou, né? Tem várias coisas aqui, mas só uma última para acabar, dos Mormons, ó. As obras seriam requisitos para se poder morar na presença de Deus. Terceira regra de fé, princípios do Evangelho, página 306. E tem várias outras besteiras por aí vai, né? Mas só para você ver, irmão, que base que nós estamos tendo, né? É só Jesus mesmo? A gente pode pegar, irmão, a gente não está indo para o lado da seita agora que eu vou falar, mas eu posso ter Jesus no meu coração e no meu dia a dia colocar a minha família em primeiro lugar, no meu dia a dia, meu serviço em primeiro lugar. Tem estas, eu não sou obrigado a ir, mas eu vou porque eu quero ganhar aquele dinheiro, uma pessoa avarenta, sabe? Pessoa que não ajuda, pessoas que só quer viver por seus luxos e seus deleites, daí esquece. Então, eu estou pondo duas bases aí no meu viver diário, né? O mais importante é Jesus, né? Para tudo isso aí, tá bom? Eu coloquei alguns textos aqui, mas as horas vão tão rápidas, né? Vamos abrir, vai. 1 Pedro 2, não está aqui na revista, tá bom? Na apostila. 1 Pedro 2, 6 a 8. Ainda sobre a pedra, sobre o fundamento, tá? Página 12, a gente vai mais rápido aqui. 1 Pedro 2, 6 a 8. Por isso,
está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Pedro vai falar aqui a mesma coisa que falou em Atos, né? E quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. A pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram designados, né? Algumas versões, acho que postos, né? Algumas versões é postos aí. Talvez você possa questionar aqui, mas Alexandre, quem nele crê não será envergonhado. Tem povo que é mais envergonhado do que os cristãos do mundo? Mais zombado, mais humilhado, mais mortos, né? Roubado os seus bens, né? Teve? Não, irmão. O que quer dizer esses envergonhados aqui, né? É justamente no dia final, irmão, do prestar de contas, né? Onde Deus vai chamar à sua direita as suas ovelhas e às esquerdas os bodes. É nesse dia que o cristão não será envergonhado, né? É nesse dia que nós não passaremos por essas, né? Ou seja, nós não passaremos vergonha em ir para o inferno e realmente ver as nossas obras ali ser divulgadas e nós irmos para o inferno, né? Tá bom? Quer falar alguma coisa aqui, irmão? Eu coloquei uma observação, irmão. Você pode falar assim: mas Alexandre, tem tantos cristãos, né, no Brasil, vamos falar do Brasil aqui, né? No mundo também, né? Mas vamos falar agora especificamente aqui, né? Tem tantos cristãos no Brasil, eu estava vendo esses dias no Google, de 15,5% aumentou para 22,2% de evangélicos. Aí, se for falar de cristãos, é muito mais, que é entre católicos também, né? E por que pouca mudança no Brasil? Né? Você vê, não tem pouca mudança? Será que os cristãos fazem a diferença mesmo no seu ambiente de trabalho, no seu viver diário, pagando suas contas, a sua moral? Será que faz diferença? É difícil falar que fazem, porque você vê que o mundo a cada dia está piorando. Vamos falar do nosso Brasil aqui, né? Tá bom? Então, tem Jesus como base? Dificilmente, né? Dificilmente. Qualquer perseguição, né, se afastam de Jesus. Vamos para a revista? Pedras do Alicerce. Finalzinho da página. Está 11 aí de vocês? Quem tem? 10? Pedras do Alicerce. É que teve cópias diferentes. Teve cópias diferentes. A primeira pedra do alicerce da vida cristã, experimentada e aprovada na nova criação, é Jesus Cristo. Não há outra pessoa em quem possamos confiar como fundamento para a nossa vida espiritual. Jesus é e sempre será a única pedra que deverá ser lançada, primeiramente na vida de qualquer pessoa que almeja a vida eterna. Depois dessa primeira pedra, que é Jesus, está fundamentada em nossas vidas, existe outro tijolo que vão sendo colocados passo a passo para a edificação. Atos 2, 36 a 42. Pode abrir lá, tá, se você quiser. Os tijolos desses alicerces são os próximos passos para conhecer e receber Jesus como Senhor. Então aqui ele não vai dizer que os outros tijolos é outra pessoa, não é isso, né? Mas você vai entender aqui quando a gente vai ler aqui o primeiro e o segundo tijolo. Primeiramente, vamos ler Atos 2. Atos 2, 36 a 42. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é,
para todos aqueles que o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, e exortando-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Já imaginou, irmão? 3.000, quase 3.000 almas, né? É muita gente, né? Eita, Deus fez coisa tremenda, né? Começou com os 12, depois teve 70, né? Foi se agregando, 120 nos cenáculos, né? Agora quase 3.000 almas, passou um tempinho, quase 5.000 almas, e dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam, né, se salvando, né? Então é assim o Evangelho, né? Eu lembro um testemunho que até o apóstolo Augusto Nicodemos deu lá na África, quando ele passou um tempo lá, de um ministério de um pastor, que ele orava, ia nas casas e fazia tanta coisa para o povo, né? Se chegar à igreja e não a igreja vazia. E teve um momento de anos lá, ele ia desistir do ministério, né? E eu não me recordo muito bem o que eles fizeram em oração, mas Deus sabendo o coração do seu servo, daquele pastor, né, que ele já ia deixar aquele projeto ali, sem mais nem menos, irmão, muitos começaram, da tribo dos Zulos lá, muitos começaram a se render a Jesus, ele não entendendo nada, era a pregação que ele fazia sempre, mas de uma hora para outra, Deus salvando, salvando e salvando. E hoje nessa região onde tem essas tribos dos Zulos, eu esqueci outra tribo lá, né? Tem uma igreja enorme por causa desse trabalho desse pastor de anos e anos, né? Irmão, Deus, ele vai tocando e vai salvando, né? O importante é nós fazer a nossa parte. Às vezes pode ser anos que a igreja fique vazia, aqueles mesmos membros, mas de uma hora para outra, irmão, Deus faz o que Ele quer da maneira que quer, né? De uma hora para outra, Deus manda uma família, manda outra. Na hora que você vê, não se comporta mais. Deus tem feito esses avivamentos em muitos momentos da história. Em muitos momentos da história, né? Deus é maravilhoso, né? Então você vê Pedro falando aqui, ó, se arrepender. Mais para frente eles vai falar de arrependimento, né? Vai falar de arrependimento, se Deus quiser a gente entra. Mas então, Alexandre, o que seriam esses tijolos que estão aqui, ó? Então o primeiro tijolo, saber que Cristo é o único Senhor. Está no verso 36, onde nós lemos. Aí no verso 37, a base dele é o segundo tijolo, que é ouvir e procurar saber mais de Jesus. Então não é só saber, é conhecer mais. No versículo 37. O terceiro tijolo é arrepender do pecado, de todo o pecado, e confessá-lo. Versículo 38, nesse capítulo 2 de Atos. O quarto tijolo, ser batizado. O quinto tijolo, fazer parte do corpo de Cristo, entre aspas, aí a igreja, verso 21, verso 41. O sexto tijolo é preservar na palavra em comunhão com a igreja, o verso 42, né? Aqui ele perseverando na doutrina. E olha o que é interessante nesse próximo parágrafo. Os primeiros 5 tijolos só serão firmemente estabelecidos se observarmos o sexto tijolo. Preservar em obediência à palavra de Deus em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Assim estaremos estabelecidos na fé. Deu para entender, irmão? Todos os tijolos aí, eu sei que quem não está com a apostila fica ruim. Então, o primeiro tijolo é Jesus como o único Senhor. O segundo, saber mais de Jesus. Terceiro, se arrepender. Quarto, se batizar. O quinto é entrar para a igreja. O sexto é você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. O que ele diz aqui? Que os outros 5, eles só realmente terão base se você ter o sexto tijolo, que é você se mergulhar nas Escrituras. É importante, da palavra, qual que você acha que é mais importante? A palavra de Deus ou a oração? O que você acha que é mais importante? Os dois são importantes, importantíssimos, né? É verdade, mas os dois são importantíssimos, não quero tirar o valor deles. Mas por que a palavra de Deus é muito importante? Porque ela diz que você tem que orar.
Qual que é mais importante, a Bíblia ou o jejum? Os dois são importantíssimos. Mas você sabe que você tem que jejuar porque a Bíblia diz, não é? É isso que ele quer dizer aqui. Como você vai conhecer a Jesus? É como está João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, de Jesus. Então, você vai saber que Jesus é único. Querer saber mais de Jesus aonde? Com experiências empíricas de fulano. Bom, tem ministérios que são alicerçados através de experiência do profeta, não pela Bíblia. Eu congreguei numa igreja uns anos atrás, que houve um racha, pastor antes, e a missionária um dia falou assim, Alexandre, a missionária mais voltada para a profecia, né? No final do culto tinha que ter aquela fila de para ter profecia. Alexandre, você vai comigo para a minha nova igreja? Eu falei, não vou, irmão. Essa irmã até hoje não olha minha cara. Eu tenho uns 30 anos já. E o pastor mais firmado na palavra, né? E teve esse racha, né? Então, irmão, nós conhecemos a vontade de Deus. Deus quis se revelar. É por isso, irmão, que Hebreus 1 diz, nesses últimos dias, Deus falou por quem? Por Jesus. Acabou as revelações, irmãos, novas revelações. Você quer revelação? Está aqui, já revelada. Se alguém vir trazer novas revelações, esquece, seja anátema. Deus já se revelou, está aqui, acabou, né, Valdir? Ok, irmão, quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Agora, o tópico aí, estabelecidos na fé. A fé cristã também inclui a incorporação de certas verdades fundamentais. A sã doutrina e a experiência inteira juntas estabelece o crente em Jesus Cristo. Alguém que ouve a palavra de Deus e recebe a Jesus Cristo passou pela experiência de salvação. Uma nova vida é estabelecida, e isso é notório. Ele vai trazer o texto aí para quem não tem, é o texto conhecidíssimo aí, de 2 Coríntios 5,17. Abra aí. Pode ler, por favor, irmão, quem achou? Assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e se fizeram novas. Novas, né? Fala de um novo nascimento, né, irmão? Você vê aqui na página anterior, uma nova vida é estabelecida. E isso é notório. Então, irmão, se eu vejo uma pessoa anos na igreja e não vejo uma mudança, é algo notório que ele se converteu, é, Vitória? Não, né? Então é o que nós falamos antes de fé e obras, né? Paulo e Tiago não se contradiz. Eles estão falando de perspectivas diferentes, nós falamos, né? Porque, irmão, se eu quero demonstrar uma nova vida, aí vem os frutos. Se eu quero mostrar uma mudança, aí os frutos vêm. Se é frutos ruins, uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim dá frutos ruins, péssimos, né? Então, é o que ele diz aqui na revista. É notório essa nova vida, essa nova conversão. É o que ele diz aqui no texto que nós lemos, né? Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas têm que ter sido passadas, né? Seja palavras, pensamentos e atitudes, não é? Aqui ele traz também Colossenses 2. Abra aí, vai mais um pouquinho para frente de Corinto. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Olha lá. Colossenses 2, 6 e 7. Desculpa, estava já lendo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, né? Esse texto aqui, na minha está diferente um pouquinho, arraigados e edificados. Mas aqui está edificados nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Ou seja, sempre melhorando. Nunca estagnando, né, irmão? A nossa correria do dia a dia nos faz estagnar. E quando nós vamos perdendo a força, por causa da idade, a gente quer se acomodar, né? Eu estava vendo agora, esse dia, um pastor, né? Agora com quase 70 anos, uma igreja nos Estados Unidos chamou ele lá para ajudar no ministério lá.
Quase 70 anos. Aí você fala, meu Deus, o Enéas Tognini, com 90 e poucos anos, quando era vivo, escreveu um livro. O seu Ched, de 80 e lá vai fumaça também, dando estudo e pregando por aí, né, irmão? Moisés foi com quantos anos lá tirar o povo do Egito? Vocês lembram? Lembra? 80 anos, né? Aí você vê, foi Caleb que falou que as suas forças estavam ainda vigoradas, né? Mesmo com muita idade ali, né? Conquistando as terras, né? Deus é maravilhoso, né? A gente não pode deixar perder. Lembra aquele texto que eu já falei para a nossa classe? Renova, né? Como que é? No meio dos anos, né? Abacuque, né? A sua obra no meio dos anos. É uma coisa assim, me fugiu agora o texto. Abacuque, né? Por que no meio, né, irmão? Porque é o mesmo tempo, é o mesmo período, é a mesma duração para você voltar ou ir para frente. Eu lembro uma piada de um português, 2 portugueses, irmão Joaquim. Eles iam nadar no rio. Manuel, vamos ver se nós atravessamos o rio. Aí eles chegou no meio do rio. Aí Manuel, Joaquim, cansei, vamos voltar. Chegou no meio, não é melhor você ir para frente? Eles voltaram. É a mesma coisa assim, irmão, que às vezes acontece conosco. É o serviço cansativo, é a igreja cansativo, é a esposa cansativa, é o esposo cansativo, é os filhos cansativo, é o carro deu problema, é os vizinhos, sabe, irmão? Tudo aqui é um mundo que faz a gente realmente querer retroagir, né? Paulo falou, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Aqui é o que está aqui, né? De fé. Ok? Nós vamos entrar aqui, irmão, deixa eu ver. Olha, eu tenho mais textos aqui para falar. A gente vai entrar em arrependimento depois, né? Então vamos fazer o seguinte, eu não vou entrar agora em arrependimento. Deixa eu falar um pouco mais sobre fé. Aí a gente deixa para a semana que vem, querendo Deus, né? A gente fala aí de arrependimento, estudo 4, né? O que eu quero falar mais aqui de fé, irmão? A gente conhece bem a passagem de Mateus 13, que fala sobre a semente ali caiu, né, na terra, né? Abre lá comigo em Mateus 13. Deixa eu ler com vocês. Vamos ler o verso 3 a 8, quando Jesus fala do semeador, e depois ele vai explicar. A gente vai ler também o texto da explicação. Só para você analisa esses versos que eu vou ler, com base na questão de fé. Estamos falando de fé. 13 e 3. Eu estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Então, ali no meio do caminho. Verso 5. Esse é a beira do caminho. Agora a outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Verso 6. Ainda porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por 1. Deixa aberto aí, tá? Então, de todas as parábolas que Jesus conta, geralmente ele não explica, mas essa aqui ele explicou, né? A partir do verso 18 aí. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador, desse homem que saiu a semear. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o que foi semeado à beira do caminho? Aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, não entenderam bolhufas. Rapidinho é uma presa fácil do inimigo. Veio aqui, sentiu alguma coisa gostosa, tal, né?
mas não é, nem, viu aquele versículo, nem só de sentimento verá o homem? Já viu, Léo? Não, sentimento é bom, mas depois da razão. Eu entendi, senti, é Deus. Agora, só sentimentos, não. Né? Então, ela não compreendeu. Agora o verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que interessante, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A pessoa propícia ao Evangelho, recebeu com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o outro, você vê, irmão, é um pouco diferente daquela semente do caminho, né, irmão Reinaldo? É o solo rochoso, que o que é? É aquela pessoa que ouviu, puxa, é bom estar entre os cristãos aqui, né? Eu entendi, só que a sua semente, irmão, não estava num solo profundo, mas entre pedras, que sufocou. Então, esse desejo apenas de ouvir e não praticar, é porque pessoas estão com a semente em meio a pedras, né? E aí não tem raiz. O que acontece? Eu não sabia que o Evangelho era assim, tanta perseguição, eu pensei que as coisas iam melhorar, eu vim para cá cabisbaixo, eu vim para cá com desempregado, parece que tudo está piorando, família contra mim. São essas pessoas, irmão, que recebeu a palavra com alegria, mas não se aprofundou na mesma. É um solo que tinha pedras, não tinha raiz. Está vendo, irmão? Essas duas que nós vimos aqui, sem raiz. Não importa, é beira do caminho, não criou raiz. Rochoso não foi até lá no fundo. Porque se fosse até no fundo, passaria até pelas pedras. Poderia morrer alguma coisa, mas estaria ali. Mas tanto das duas não teve profundidade. Olha agora no 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E tem outro caso, né? Que é o caso de pessoas que... Bom, é difícil romper com esse mundo, não é? Eu lembro que muitos anos atrás, eu fui na igreja nos anos 80, mas não me converti. Aí em 94, eu vivi uma vida de rock and roll e shows e tal, né? Eu tinha na época, 94, tinha mais 120 e poucos discos. Foi difícil romper para vender. Não foi fácil não, né? Mas eu vendi, cortei o cabelo, tirei aquele quadro que tinha na minha cama do Slayer. Já viu falar da banda Slayer? Que tinha ali as caveiras no cemitério. Minha mãe odiava aquilo, coitada, né? Então, irmão, é difícil romper com as coisas, né, Valdir? A gente tem que tomar muito cuidado, irmão. É nova criatura, mas a velha criatura sempre quer voltar, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as coisas nos sufocam, né? Os prazeres deste mundo aqui, irmão, as coisas, as fascinações, como está aqui, elas são muito provocativas. É que nem a maçã é que nem o fruto lá no jardim, né? Não é a maçã, né? O fruto no jardim, né? Fascinou a Eva, né? Fascinou. Era ao ponto de querer tocar, né? Aos olhos era muito atraente. Tá, ok? E teve a terra, irmão, do versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é que ouve a palavra e compreende. Essa frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Irmão, por que frutifica? Por que frutifica? Porque está profundo as raízes. Mas, Alexandre, tem coisas que as raízes são profundas e frutifica também. Mas não a 100, não a 60, irmão. O que quer dizer aqui? Que as raízes estão profundas. O fruto nasce bom, gostoso, né? Tem vida, ano após ano vem frutos daquela árvore, né? Mas é o que está marcado, irmão, o que nós vimos antes. É o fundamento, tem que ter raízes. E essa questão de fé se engloba aqui também, né? Aqueles que têm fé passam pelas fascinações desse mundo, passam pelos escândalos e perseguições desse mundo e vai adiante, não importa. Quantos nossos irmãos morreram, né? Quantos nossos irmãos morreram? Aqui fala de estabelecidos pela fé. Não está pela fé e obras, pela fé.
Eu tenho tantos textos aqui, irmão, se você me dá mais 2 minutinhos, eu só vou falar aqui dos textos, tá? Só para ficar registrado aqui, depois vocês analisar com mais cuidado. A fé, ela vem de Deus? Vem de Deus? Muito bem, ela vem de Deus, né? E depois, mas eu não tenho fé? Eu tenho fé, mas o princípio gerador, não tem, é a mesma coisa, né? Mas veio de Deus, né? A Bíblia menciona que a fé vem de Deus. E Ele coloca essa semente dentro de nós. E ela é trabalhada. Eu tenho mais ou menos fé, com mais intensidade ou menos intensidade eu busco a Deus, né? Primeiramente, vamos ver se veio de Deus ou não. Agora aqui eu não vou esperar quem achar, todos acharem, tá? Quem for achando vai lendo, tá? Hebreus 12, 2. Só a primeira parte do versículo. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí, Léo, até aí mesmo. Quem que é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. É autor e consumador da fé. Judas 1, 3. Esse está bem no finalzinho do versículo. Pode ler. Achando, vai lendo, tá? Não dá para esperar todos agora, que já deu a hora já. Agora estivesse em pessoa para escrever a vocês acerca da salvação que Isso. compartilhamos, senti que era necessário escrever esse estilo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas ao sangue. Isso. O que eu quero frisar aqui, que para lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé vem de Deus. Ele é como está em Hebreus, né? Autor e consumador. A fé vem do Senhor a nós. Lucas 17, 5. Pode ler. 17, 5 de Lucas, do Evangelho. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Isso, não é a fé, não é minha tão somente? Não, ela é trabalhada, mas nós temos que aí pedir para que Deus nos capacite e nos dê força. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Isso, você vê, a graça, não é? Não é só sofrer, mas a graça também é de crer nele. Porque a gente já falou, irmão, perdoe quem não é da classe aqui, mas nós, os jovens, o que acontece? O homem está morto dos seus delitos e pecados, na parte da soteriologia, salvação. A gente não vem a Deus por nós mesmos, porque a gente não vem mesmo. Deus precisa tocar. E isso que Ele nos desperta, abre nossos olhos, nos dá fé, nos faz entender o Evangelho, né? Nós vemos Filipenses, né? Romanos 12, 3. Por isso clamamos a Deus, irmão, para que Ele nos acrescente a fé, nos enche de fé. Nós viemos buscar a Ele em oração, né? Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, isso a cada um deles de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com esperança, conforme da fé que Deus. Isso, segundo a fé que Deus repartiu a cada um. E eu finalizo aqui com Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu falei esses dias atrás, então, a graça, salvação e fé, isso é um dom de Deus. Aí agora a gente pode pegar os textos, que eu não vou falar para vocês lerem, só vou citar aqui, que agora a fé tem que ser trabalhada por nós, no sentido de que, buscando mais intensamente a Deus, ou se não buscar, menos fé, se buscar, mais fé, se orar, se jejuar, se ler a Bíblia, mais fé, menos isso, menos fé, menos contato com Deus, né? A gente sabe que em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha como ela é aumentada. 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 1 Pedro 1, 9, obtendo o alvo desta fé,
a salvação da nossa alma. 1 Coríntios 2, 5, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedorias humanas, mas no poder de Deus. 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Gálatas 2, 20, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Graças a Deus, né? Então, semana que vem nós continuamos com arrependimento, quer dizer, continuamos, é agora o estudo 4, arrependimento. Tá bom, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Falamos sobre fundamentos, sobre fé, sobre estar arraigado, alicerçados, né? No Senhor Jesus. Ele é a única base nossa. E ótimo, né? Por isso, né? Louvado seja Deus. Vamos orar? Quer falar alguma coisa? Nada? Não? Senhor, Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nosso coração é sempre grato. Obrigado pelo privilégio de estar aqui e poder desfrutar desses momentos em que Sua palavra é lida, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, todos que estão, Senhor, longe, mas assistindo ou irão assistir. Fala a cada coração, Pai, de pessoas que são crentes ou não, que nós possamos analisar o nosso Evangelho e ver se há algo competindo com Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe colocar nenhum outro fundamento, não nos deixe colocar o nosso emprego, nada, Senhor, acima de Ti, mas que possamos entregar a nossa vida a Ti e viver crendo sempre que o Senhor é o alicerce, que Tua palavra, Senhor, diz para nós tudo o que o Senhor queria dizer. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Dê um domingo abençoado aos Teus filhos, Pai, entre família. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos em casa, fiquem com Deus. Um bom domingo. Deus abençoe.